Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. E nós vamos fazer leitura bíblica dentro desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 6. É o nono capítulo de maior extensão que nós temos nas Escrituras. João 6. E o quarto maior capítulo do Novo Testamento. Palavras de vida eterna é o título desta mensagem bíblica, e nós vamos ler João 6, de 48 a 69. João 6, 48 a 69. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. É uma leitura que, para o padrão da mensagem, pode ser tida como longa, mas nós precisamos ler pelo menos esses versículos para não ler o capítulo todo. Então vamos pegar a partir do 48, indo até o 69, melhor dizendo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso? Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou Filho do Deus vivo, como diz em outra versão. Meus irmãos, nós notamos claramente aqui esse texto, até de difícil compreensão,
para aqueles que estão afeitos às Escrituras, aqueles que ensinam as Escrituras, nós pregadores, porque se não tivermos um entendimento e uma leitura correta do que Jesus aqui estava dizendo, nós vamos nos enveredar por um caminho, e um caminho tenebroso, onde nós vamos ter implicações sérias da interpretação bíblica, como nós entendemos. Então, o propósito nosso com essa mensagem bíblica, Palavras de Vida Eterna, é justamente destacar qual o alcance, ou quais os alcances que essas palavras de vida eterna de Jesus, eles têm, e também o comprometimento, o que elas implicam, o que é que elas trazem de compromisso e de confronto para nós que somos não apenas ouvintes da palavra, mas que somos praticantes da palavra. De forma que nós temos aqui esse texto, e no primeiro momento nós podemos destacar que palavras de vida eterna, elas alimentam os famintos espirituais. Palavras de vida eterna alimentam os famintos espirituais. Aquele povo ali, judeu, ele já tinha percebido que Jesus fazia milagres. Inclusive, o capítulo 6, que nós lemos, o início do capítulo fala sobre a primeira multiplicação de pães que João narra. E aquele povo viu esse homem galileu, Jesus, pegar 5 pães e 2 peixes, e eles foram alimentados, aqueles que puderam visualizar aquilo. De forma tão surpreendente, Jesus fez, e não apenas fez esse milagre, mas outros que a multidão não arredava o pé de Jesus. A multidão queria, na realidade, estar próximo daquele que trazia solução para muitos problemas, mas um deles pior ainda, que era a fome que se alastrava naquele período de dominação romana. O povo estava faminto, o povo tinha fome porque estava oprimido na própria terra, não tinha condições, muitas vezes, de ter uma alimentação como era necessário, e muitos deles padeciam mesmo de imensa fome. Então, vendo um homem que tinha o poder de, com uma oração, levantando as mãos aos céus, alimentar uma multidão, esse povo ficou perto de Jesus. Esse povo estava sempre no encalço de Cristo, porque pôde vislumbrar milagres sendo realizados. E aqui nós estamos há 1 ano antes da crucificação de Cristo. Então Jesus já tem 2 anos, cerca de 2 anos de ministério. E ele agora começa a mudar, não que não falava antes, mas ele agora começa a mudar o discurso e confrontar os seus seguidores. Ele começa agora a trazer uma fala de implicação muito mais séria, daquele momento onde as pessoas estavam no encalço dele apenas pelas benesses do que ele fazia. E esse primeiro aspecto da fome é interessante, porque a fome que o povo tinha era de fato uma fome física. Havia a necessidade de pão, havia necessidade, mas também esse povo, como qualquer ser humano, tem uma fome espiritual. É a pior fome, é a pior sede, a sede espiritual e a fome espiritual. Por isso que Jesus vem agora nesse versículo que nós lemos primeiro, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E começa a falar sobre esse pão, que era ele. E dá a entender, segundo os estudiosos bíblicos, que Jesus, quando diz, este é o pão, inclusive ele apontou e fez a relação consigo mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Eu sou aquele que mata a fome, descedenta a sede. Aquele alimento que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de um alimento físico, mas muitos de vocês estão me seguindo pelo pão físico. O maná que, inclusive, lá no deserto brotou e caiu literalmente do céu, eu tenho e eu sou um pão muito maior e melhor, porque aqueles que comeram, disse Jesus, daquele maná morreram, mas quem comer do pão que eu sou, esse viverá para sempre. É interessante, irmãos, esse descedentar de sede, literalmente, figuradamente falando, e esse matar a fome que Jesus coloca aqui como ele sendo o próprio pão. Mas nos chama a atenção, irmãos, também, que palavras de vida eterna confrontam os equivocados quanto ao ensino de Jesus. Palavras de vida eterna confrontam os equivocados quanto ao ensino de Jesus. Porque os judeus ouvindo, e ali dentre aqueles judeus tinham religiosos, não é? Líderes religiosos, tinham ali gente que entendia da lei. Eles ouvindo Jesus dizendo que era o pão vivo que desceu do céu, que na realidade ele tinha uma implicação eterna, porque é isso que lá na frente vai confrontar os seus ouvintes. Então, esses judeus ouvindo isso, eles pegam literalmente essa expressão de Jesus, de comer a própria carne de Cristo, de beber o próprio sangue de Cristo, e foi isso que Jesus disse mesmo. Só que ele disse de forma figurada e eles o tomam literalmente. Por isso que é necessário um discernimento. É um discernimento necessário naquilo que a palavra coloca. As palavras eternas de Jesus, as palavras de vida eterna, elas confrontam esses equivocados quanto aos ensinos de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava falando de sua vida, dele mesmo. O corpo e o sangue de Cristo eram ele. Quem pode, eu já estou no próximo slide, quem pode, na realidade, comer de Cristo e beber o sangue de Cristo, são aqueles que são participantes da obra que Cristo realiza numa vida. Então é interessante notar que esses judeus, eles vão, na realidade, ficar equivocados quanto àquela palavra de Jesus. E parece que a cena, a gente pode imaginar um olhando para o outro dizendo, esse homem está louco. Ele está dizendo aqui para nós comermos a carne dele e bebermos o sangue dele. Que antropofagia maluca é essa? Que canibalismo é esse? Se nós somos tão regrados em algumas comidas, como é que nós vamos fazer essa loucura? Por quê, irmãos? Porque faltou discernimento. Inclusive as escrituras dizem que o homem espiritual, ele discerne as coisas de forma espiritual. O homem natural, aquele que falta o entendimento do espírito, discerne as coisas naturalmente. Então, na leitura daqueles ouvintes de Jesus, não tinha cabimento um discurso daquele. Mas as palavras de vida eterna de Jesus estavam confrontando justamente esse entendimento equivocado que eles estavam tendo das Escrituras. E diga-se de passagem, não apenas judeus, há séculos atrás, milênios até, mas até a interpretação de hoje de segmentos religiosos que fazem, de que o pão da ceia e o vinho da ceia se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Respeitamos a crença de quem tem dessa forma, mas lembramos, irmãos, claramente que Jesus, um ano depois, naquele cenáculo junto com os discípulos, ele vai dizer, inclusive Paulo corrobora com isso, que esse ato da ceia do Senhor, essa lembrança, esse memorial, na realidade não se tinha como ter um entendimento
de que eram o corpo real e o sangue real de Cristo. Por mais que nós cremos em milagres, mas não é o caso aqui. Aqui é justamente algo figurado que traz um ensino profundo, maravilhoso, de que quem tem Cristo de fato, quem se alimenta de Cristo, se satisfaz. Se satisfaz sim. Há satisfação plena, de forma que quando cantamos, devemos cantar de forma clara e aberta, de que nós nos satisfazemos sim, com o pão vivo que desceu do céu. Ele alimenta a nossa fome e como? E como? Então, um segundo aspecto aqui é esse, de que o entendimento do corpo, da carne e do sangue de Cristo precisam ser entendidos, compreendidos dessa forma, irmãos, e não de forma equivocada, como aqueles judeus estavam ali ouvindo. Mas as palavras de vida eterna também, elas escandalizam os discípulos imaturos. Escandalizam os discípulos imaturos. Aqui eu chamo a sua atenção que discípulo de Cristo aqui, ali presente, não eram apenas os 12. Jesus tinha mais pessoas que eram discípulos dele. Ele tinha mais gente, além dos 12. Os 12 era o grupo apostólico que ele treinava. Estava com ele. Muitas vezes viviam com ele. Foram 3 anos de intenso ministério. Mas ali estavam também outras pessoas que seguiam a Jesus. Uma multidão que estava ali presente, quem sabe. Embora ele estava na sinagoga. Diz o texto que ele ali ensinava. E nós percebemos claramente que essas palavras de vida eterna, elas vão escandalizar aqueles discípulos imaturos que estavam ali. Por quê? Porque justamente eles vão fazer a leitura do temporal, eles vão fazer a leitura daquele Cristo que veio para redimir, para assumir um poder político. Eles vão fazer a leitura do Cristo que veio para trazer uma outra situação ao povo de Israel, destronar Roma. Toda essa leitura é feita. Era o Messias. Isso eles entendiam muito bem. Só que não compreendia claramente que o reinado de Cristo, ou o reino de Cristo, não era um reino político. Era um reino dentro do coração das pessoas. Era dentro do coração. E justamente por causa desse discurso de carne, de sangue, de pão vivo que desceu do céu, inclusive quando Jesus nota que eles estavam escandalizados com aquele discurso, o próprio Jesus disse: olha, vocês não viram nada. Coisa é se vocês soubessem de onde eu vim. Ou seja, eu sou pré-existente, eu sou Deus. Irmãos, aqui o confronto é grande. É grande. Porque inclusive os religiosos, os principais sacerdotes, eles também comentavam entre si: mas nós não vimos esse menino nascer, esse rapaz? Nós não conhecemos os pais dele, como é que agora ele está dizendo que é Deus? Que loucura é essa? Irmãos, convenhamos, analisemos pela ótica nua e crua do racionalismo. Não era de admirar mesmo, irmãos? Não era de admirar? Mas, quando nós vamos juntando, unindo, aquilo que desde o Antigo Testamento, preste bem atenção a isso, inclusive desde Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando na escola bíblica, uma promessa dada ao primeiro casal, e que veio perdurando durante toda a história de Israel, e os profetas falando desse Messias que eles nem tinham ideia de quem era, falaram de algo que eles não tinham na plenitude de quem era, sabiam que era alguém excepcional, e nós então fazemos o contraponto de que os principais sacerdotes, eles mesmos,
seriam ou deveriam ser os primeiros para dizer, na realidade, as Escrituras estão se cumprindo em nossas vidas enquanto nação, e esse é o Messias. Esse é o Messias. Porque não foi em vão que Jesus veio. Ele não desceu de uma hora para outra assim, sem todo um processo que ia se apontando para a vinda do Cristo. De forma que até o mundo mesmo estava despreparado para receber, porque não havia lugar para Cristo na hospedaria. E os principais sacerdotes deveriam, porque eram conhecedores, e deveriam fazer a leitura de que aquele que se encontrava ali era alguém que na realidade era de forma excepcional, era o Filho de Deus, era Deus. O centurião romano, um ano depois, reconheceu isso, sem nenhum conhecimento judaico. Depois daquele espetáculo da cruz, ele disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, esse homem, ele é Deus, esse homem aqui é diferente. Como os judeus conhecedores tiveram extrema dificuldade em entender isso. Mas, irmãos, justamente por causa desse discurso confrontador de Cristo e da falta de entendimento que se tinha em relação à fala de Cristo. E aquilo escandalizou os discípulos, escandalizou gente ali, de tal forma que nós percebemos alguns começando a deixar ali o recinto, a sinagoga. Eles começaram a sair. E é interessante que há um outro aspecto, que as palavras de vida eterna, elas exigem decisão em seguir ou não a Jesus. Elas exigem essa decisão de seguir ou não. Eu fico imaginando, tem coisa na Bíblia que a gente vai lendo e não é pecado a gente imaginar, não, desde que a gente não extrapole. Mas eu fico pensando os discípulos ali, naquela saída, depois desse discurso duro de Jesus, ele dizendo que era Deus, ele dizendo que veio enviado por Deus, ele dizia que tinha comunhão com o Pai, ele dizendo que era pré-existente, ele era eterno, e as pessoas começaram a sair dali, e eu posso imaginar os discípulos olhando uns para Cristo, e dizendo, pronto, o mestre botou tudo a perder agora, tudo. Nós estávamos no auge, uma multidão enorme seguindo a gente, tudo preparado para que nós pudéssemos estar lá em cima, nós pudéssemos implantar mesmo o reinado do Messias, chegar diante de César, destroná-lo de forma miraculosa e poderosa, e tomarmos posse de nossa terra. Mas o mestre agora botou tudo a perder. Posso imaginar isso? Algumas cabeças balançando assim, dizendo, que pena, que discurso duro. É interessante, irmãos, que Jesus, ele não mudou o discurso. Ele não mudou o discurso. Algumas vezes a igreja precisa avaliar o seu discurso. Quando, principalmente, a igreja, ela incorre em erro. Ela incorre em erro, ela precisa avaliar o seu discurso, a sua fala. Mas, irmãos, há situações e há falas que são inegociáveis. É isso mesmo e pronto, ponto. Não há porém, não há todavia, não há contudo, não há mas. Jesus não saiu adulando ali aqueles que estavam saindo, esperem, eu vou mudar a história. Não fiquem decepcionados, não voltem aqui, por favor, me ouçam. Não, de forma alguma. Isso nos dá uma lição muito clara para a igreja. Muito clara. Há alguns que deixam por causa do discurso, por causa da palavra confrontadora,
E às vezes, se a igreja quiser amenizar esse discurso, ela vai incorrer em um erro grave, porque vai comprometer a sua mensagem profética. Vai comprometer a sua mensagem profética. Vai comprometer a sua ação propagadora no mundo, o seu testemunho. De forma que, irmãos, que aqueles que saem decepcionados porque o discurso é duro, que vão e que saiam. Estou me referindo àqueles que querem um discurso muito mais suave em algumas situações, em alguns momentos, e querem até ser bajulados. Jesus aqui nos dá uma lição clara: não, vão, não há problema, é até melhor que seja assim, que saiam, porque ficando, não vão entender, compreendem de forma equivocada a mensagem, e nunca serão seguidores de fato de Cristo. É duro, irmãos, isso. Não estou me referindo ao cuidado que a igreja deve ter com aqueles que saem, que se afastam, que precisam de cuidado, não é isso. Mas é justamente, entendam perfeitamente, e não se equivoquem dessa minha palavra, justamente daqueles que querem um discurso mais leve. Não, é mais ou menos, dá para levar a vida cristã de forma morna. Forma morna, não tem problema. Esse negócio de extremismo, de comprometimento demais com Cristo, com a igreja, os compromissos com a palavra, nada disso. Queremos viver uma vida mais light, espiritualmente. Jesus é amor. Irmãos, Jesus não adulou ninguém ali para ficar. Não adulou, não foi atrás, não mudou o discurso. Então, palavras de vida eterna exigem decisão em seguir ou não a Jesus. Seguir ou não a Jesus. Notamos claramente, irmãos, que aqueles discípulos que saíram, eles ficaram decepcionados, eles ficaram, quem sabe, até frustrados, como nós ouvimos alguns dizerem hoje: eu fiquei decepcionado com a igreja, eu fiquei frustrado com a igreja. É interessante notar que os discípulos, quem sabe, olhando ali aquela cena daqueles discípulos saindo, em vez de Jesus chamá-los de volta e amenizar o discurso, Jesus olha para eles, os 12, disse: vocês não querem também abandonar, não? Vocês também não querem seguir os demais? Porque quando eu comecei a falar aqui, alguns já não estavam mais comigo. Inclusive gerou-se uma controvérsia no meio dos demais. E vocês? Não querem também deixar não de seguir? Não querem saírem também não? Por quê? Porque as palavras de vida eterna, elas trazem justamente esse confronto de seguir ou não a Jesus. E para alguns que nos ouvem e nos veem pela internet aqui, Jesus está perguntando: você também não quer seguir a multidão, não? Você não quer seguir também, não? Porque você está achando o discurso duro, difícil, as implicações são grandes, que a mensagem do Evangelho tem provocado, e olhe que cada vez mais a igreja brasileira, só Deus tendo misericórdia, porque nos púlpitos não estamos pregando mais a mensagem confrontadora. Faça uma busca na internet dos tipos de mensagens que têm sido propagadas hoje, para massagear o ego das pessoas. E muitas vezes, quando se tem uma pregação bíblica e séria, as pessoas, elas não querem, elas acham ruim,
Elas saem, acham enfadonho, não está mais entre nós. Mas eu vi pouca gente como o Dr. Rui Seuched falar tão calmo. Não era aquele pregador, ele esteve aqui algumas vezes, os irmãos conheceram. Não era aquele pregador efusivo, aquele conferencista não é empolgado, mas as palavras eram maravilhosas, de uma teologia pura e bíblica. Pura e bíblica. Mas hoje nós percebemos as pessoas ainda titubeando, alguns titubeando, se vão seguir a Cristo, se não vão, e alguns querem ficar no meio. As palavras de vida eterna, elas exigem decisão em seguir ou não a Jesus. Querem vocês também sair? Vocês não querem também seguir? Mas, irmãos, por último, palavras de vida eterna exigem as melhores decisões e confissões. Exigem as melhores decisões e confissões. Quando Jesus confronta os 12, Pedro, que era a voz do grupo, com aquele temperamento próprio dele, muitas vezes falava e só depois pensava, mas que bênção foi o Pedro, depois de restaurado, e antes mesmo, era a voz do grupo. E aqui, João se preocupou em deixar registrado uma das confissões mais lindas que nós temos de Cristo, irmãos, mais profundas, ditas por um discípulo. Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Palavras de vida eterna, irmãos, na realidade elas exigem, elas vão implicar nessas melhores decisões e confissões. Pedro estava dizendo ali, Senhor, nós estamos decididos em estar com o Senhor e ficar com o Senhor. É interessante que depois, um ano depois, ele vai dizer isso, mas já envolvido pelo sentimento de carne, que pensava que a coisa seria assim como ele imaginava, não estava entendendo o plano de Deus. Ele dizia, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, e acabou abandonando. Mas aqui ele vai dar uma confissão maravilhosa, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Irmãos, tem gente que tem deixado o Evangelho, a igreja, e eu sei que há uma separação entre uma coisa e outra, mas é como nós falamos aqui, quem é de Cristo, procura ficar no corpo de Cristo, que é a igreja, procura sim participar. Esse negócio de, eu sou de Cristo, mas não sou da igreja, nós já sabemos de cor e salteado. Eu até vou parar de falar aqui, porque a gente está batendo na tecla muito do que é básico. Nós temos necessidade de estarmos aqui. Necessidade de olharmos, e que bênção, podemos olhar uns para os outros, pelo menos olhar, por enquanto, sem podermos abraçar, mas olhar, abraçar com o olhar e dizer, que maravilha, eu não estou sozinho nessa caminhada. Mas alguns têm deixado, irmãos. Alguns têm deixado, alguns abandonaram. Alguns foram para outros amores. Por isso que lá a igreja de Éfeso, é impressionante a palavra de Jesus àquela igreja. Uma igreja operosa, como nós já vimos aqui em outras mensagens, trabalhadora, uma igreja fiel, zelosa nos princípios, mas Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti, tem uma coisa, Éfeso, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. E quando os estudiosos da língua que foi escrito esse livro vão nos passar, a ideia disso é de infidelidade, chega à infidelidade conjugal.
Você foi infiel, deixaste o teu primeiro amor, ou seja, você está trocando, Éfeso, o seu primeiro amor por um outro amor. Por um outro amor. E aí nós vamos entendendo, irmãos, que precisamos de fato, em alto e bom som, dizer a quem seguimos, as nossas decisões serem afirmadas e reafirmadas, as nossas confissões, elas não sofrerem o sabor do discurso duro que muitas vezes o Evangelho nos traz, e é isso mesmo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, por misericórdia, para que nós possamos ver gente que está deixando o Evangelho, ou deixou o Evangelho, voltar aos pés de Cristo. Inclusive alguns parentes nossos, membros alguns dessa igreja, que quando percebemos, já estão distantes, abandonaram o primeiro amor. As palavras de vida eterna de Cristo, elas queimam e ardem o coração. Só para finalizar, quando os principais sacerdotes, junto com escribas, contrataram, e nós sabemos disso, soldados romanos para prenderem Jesus, ainda não tinha chegado o tempo, esses soldados foram e eles voltaram sem cumprir a missão. E a pergunta é, e cadê o Cristo? Por que não trouxeram? Nunca vimos ninguém falar como aquele homem. Nunca vimos ninguém falar como aquele homem. Foi a resposta dos soldados. Os dois discípulos no caminho de Emaús, cabisbaixos e tristes, naquele domingo à tarde, quando eles saíam de Jerusalém e iam caminhando para aquela aldeia, Emaús, distante de Jerusalém, e Jesus se apresenta ao lado deles. Nós notamos que Jesus começou a fazer a exposição das Escrituras, e eles disseram lá na frente, não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras, nos falava das Escrituras, de que ele precisava ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia? De forma que, irmãos, para onde iremos nós, se Cristo tem as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero orar com você agora. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite pela ministração da palavra. Obrigado, Senhor, por esse capítulo. Obrigado por esse texto. Obrigado por esse episódio na vida de Cristo que foi narrado por João. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão. Jesus, o pão que nos alimenta, mata a nossa fome. Obrigado, Senhor, porque nós não temos outro a quem nós possamos seguir, senão o Senhor. Para quem iremos, ou a quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens, na realidade, a perspectiva dada de dimensão do amanhã tão inquieto para nós. O Senhor vem e nos dá uma convicção, uma certeza inigualável. Nós te agradecemos nessa noite, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque veio até nós. Muito obrigado, porque nasceu de mulher, mediante a lei, para nos trazer vida. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ter esse memorial maravilhoso, essa lembrança inaudita de que o Senhor morreu para nos dar vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.